se nós perguntarmos, mas de onde vieram essas ideias que denigram a espécie humana, que a colocam como se fosse uma espécie invasora, uma espécie de câncer planetário que tem que ser eliminado, ou pelo menos tem que ser restringido, até aquela proposta de reduzir a população humana para 5% dos atuais números, deixar o resto para, né, as formigas, os tatus-bolas e os gorilas. Então nós perguntamos de onde vem tudo isso. Se você observar direitinho a história do movimento revolucionário, você vai ver que a inversão que eu coloquei como um dos traços fundamentais do movimento revolucionário, ela não tem por que ter limites. Uma vez que você procedeu à inversão de tempo, de que dela decorre automaticamente a inversão de sujeito e objeto, então, meus filhos, é preciso inverter tudo, não importando quais sejam os resultados efetivos desta inversão. Resultados efetivos, eu digo assim, as consequências reais que tais ou quais mudanças sociais vão causar para os seres humanos, né, do futuro. A inversão do tempo pressupõe a completa ausência de responsabilidade pelas consequências dos seus atos. É uma exigência absoluta. Né? Os caras querem, nós queremos fazer o socialismo. Digo, mas bom, o que vai acontecer? Quais são as consequências reais? Não é que o indivíduo ele quer o socialismo por uma boa intenção e que depois ele se torne irresponsável no momento em que ele deixa de examinar as consequências reais, objetivas da coisa. Não, não, não. Na própria proposta originária já está dado como exigência incontornável o dever de não pensar no futuro, porque esse futuro é dado como pressuposto. Então ele não tem por que ser examinado. O futuro não acontecerá no futuro, o futuro aconteceu já na mente do revolucionário. Então ele por si não pode ser um problema. Então por que temos que investigar as consequências do socialismo, tá certo? Ou as consequências de qualquer outra mudança social pretendida, tá certo? Se o futuro, o conhecimento do futuro para nós, o conhecimento total e abrangente do futuro, já é o pressuposto da nossa mesma ideia. Então o futuro nunca é o problema, o futuro já está dado como solução antecipadamente. Então isso significa que a total irresponsabilidade pelas consequências reais, ela está embutida já na raiz da mentalidade revolucionária. Isso quer dizer, de cara, que toda e qualquer proposta revolucionária terá dois tipos de objetivos. Um, produzir aquela mudança, pouco importando as consequências. Doa a quem doer. Ou como diziam os antigos, pereat mundus fiat filosofia. Ou seja, o que importa é que a minha filosofia se realize, o mundo que se dane. Isso está na raiz da mentalidade revolucionária. E o segundo são os objetivos proclamados que servirão para atrair o apoio da população e conseguir militantes, dinheiro, etc, etc, etc. Então esta dualidade de objetivos é também uma constante do movimento revolucionário. Então você tem os objetivos pretextuais, que são para fins de persuasão, de propaganda, etc, etc. E você tem os objetivos materiais, que são a pura e simples realização daquela inversão, pouco importando as suas consequências. Desses dois tipos de objetivos, você observa, pela constante histórica, que os objetivos pretextuais às vezes são realizados um pouquinho, mas os objetivos revolucionários efetivos são sempre realizados. Então, vou lhe dar um exemplo que é dado pelo Thomas Sowell no livro, como é que chama? A Filosofia dos Ungidos, uma coisa assim. Então ele dá o exemplo da educação sexual nas escolas. Quando isso começou a ser discutido nos anos 50, o pretexto era 50, 60, o pretexto era o grande número de casos de gravidez, né, em meninas menores de idade. Então eles alegavam, bom, nós precisamos educar essas crianças para que elas estejam alertadas, tá certo? Então nós temos que introduzir educação sexual nas escolas. Você ficar escondendo o sexo, não falar sobre isso é ruim, porque elas ficam ingênuas e daí elas, né,
se deixam engravidar por qualquer um, porque elas não, às vezes não sabem o que é gravidez, etc, etc. Bom, evidentemente, quando a educação sexual foi introduzida nas escolas, o número de casos de gravidez de meninas e adolescentes multiplicou por 1000. Então isso quer dizer que prevenir os casos de gravidez infantil e adolescente era o que eu chamo de objetivo pretextual. Ele serve apenas para obter apoio. Ele não tem nada a ver com a natureza da mudança pretendida. A mudança pretendida era fazer com que o sexo se torne matéria de conversação diária entre as crianças. Então, até aquela época, as crianças viviam mais ou menos afastadas da vida sexual, era no máximo uma expectativa futura, e de repente aquilo passa a ser, vamos dizer, o assunto cotidiano. Este era o objetivo. Assim como, por exemplo, atualmente é o objetivo de casamento gay, regulamentos alimentares, proibições e medidas contra o aquecimento global, salvar o planeta, etc, etc. E também, vamos dizer, dessas inversões, como vamos dizer, a inversão em princípio onde não tem limite, não é isso? O limite da inversão é o próprio limite da realidade como um todo, que nós não sabemos onde fica. Então, tudo é passível de sofrer inversão. Tá certo? Então, se vocês fizerem a lista das inversões que foram propostas desde o século XIX até agora, é um negócio muito impressionante. E se nós perguntarmos o que sobra depois da inversão, a resposta é simples: sobra só devastação. Mas é só isso que sobra? Não. Os artífices da devastação concentram o poder nas suas mãos. Isto acontece sempre. Todas essas mudanças, elas oferecem pretextos benéficos, humanitários, etc., que quase nunca se realizam, e quando se realizam é em escala ínfima. Por exemplo, desarmamento civil. Quem não sabe que onde se aplicou desarmamento civil, a criminalidade aumentou. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Austrália, está acontecendo no Brasil. No Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo, com 50 mil homicídios por ano, apenas 3,5% dos lares têm uma arma para se defender. Aqui nos Estados Unidos, você tem 90 armas para cada 100 habitantes. Quer dizer, claro que estão desigualmente distribuídas, não quer dizer que 100 casas, 90 terão arma. Não, tem um cara que tem 5 armas e tem outro que não tem nenhuma. Isso acontece, é verdade. Mas, quer dizer, o número de armas legais em circulação é enormemente maior. E com uma população que é quase o dobro da população brasileira, não é o dobro, mas vamos dizer, é um terço a mais, tá certo? O número de crimes é um terço a menos. Quer dizer, enquanto o Brasil tem 50 mil, o Brasil com seus quantos habitantes tem o Brasil? 190 milhões, uma coisa assim. Tem 50 mil homicídios por ano. Os Estados Unidos, com 300 e tantos, acho que já está em 320 milhões de habitantes, tem 15 mil homicídios. E as pessoas ficam escandalizadas com esses 15 mil. Então, o que se pretende, vamos dizer, com o desarmamento civil é, como sempre, um objetivo duplo. Tá certo? O objetivo pretextual é diminuir a criminalidade, diminuir a violência, etc, etc. Mas o objetivo central é exatamente colocar a população abaixo dos criminosos. Colocar a população à mercê dos criminosos e, portanto, da polícia. Ou seja, aí o objetivo também é duplo, ele se divide em dois lados. Por um lado existe o acirramento das contradições, ou seja, há um estado de crise social e nós a acirramos. E desse estado de crise social pode acontecer duas coisas. Se o Estado não estiver na nossa mão, nós vamos aprofundar a crise social. Se o Estado estiver na nossa mão, nós aproveitaremos o estado de crise para concentrar mais poder na mão do Estado. Este é o objetivo efetivo. E é sempre assim. Isso quer dizer que qualquer proposta revolucionária visa, tá certo, simplesmente criar uma inversão, portanto um estado de destruição, e esse estado de destruição pode ou ser aprofundado por novas crises, ou ser detido pela concentração do poder nas mãos do próprio grupo que propôs a mudança. Isso
exatamente assim. E é exatamente a mesma coisa que se passa com os animais. Então, hoje não haverá tempo de a gente examinar mais isso, mais aprofundadamente isso, mas na próxima aula, ou numa das próximas, eu vou descrever esse processo, por assim dizer, da animalização da civilização com mais detalhe.